Nós voltamos aqui para São Paulo para falar de eleições. O número de candidatas e a proporção da votação recebida por elas é menor em relação ao total dos homens. A Beatriz Manfredini explica melhor sobre isso. Pois é, são dados do Tribunal Regional Eleitoral aqui de São Paulo, Lívia, referentes às últimas eleições municipais que nós tivemos. Então, dados das eleições de 2020, que assim como essas, agora de 2024, vão eleger prefeitos e também vereadores. E quando a gente fala da representação feminina e pega esses dados do TRE, a gente vê que ainda é uma representação muito pequena, se a gente considera principalmente que as mulheres são maioria da população. Para a gente ter uma ideia, de acordo com esses dados do TRE, em 2020, dos 645 municípios aqui do estado de São Paulo, menos de 10% dos prefeitos eleitos para essas cidades são mulheres, são prefeitas. No total, foram eleitos em 2020 581 prefeitos, homens, portanto, 90%, e 64 prefeitas mulheres, o que equivale a 9,92%. Quando a gente pega as candidaturas, a gente vê que também é um número bem menor de candidaturas femininas. Trazendo agora esses dados para 2024, até semana passada, o Tribunal Regional Eleitoral tinha registrado 2.061 pedidos de candidatura para comandar as prefeituras dos municípios aqui do estado de São Paulo. Dessas, olha, 295 são candidaturas femininas e 1.766 de homens. Então, quando a gente pega as candidaturas, nós também temos só 14% de mulheres e 86% de homens. Esse número aumenta um pouquinho quando a gente fala dos candidatos a vice-prefeito, aí 22% são candidaturas de mulheres femininas e 78% de homens, Lívia. Agora, Bia, em 2020, nenhuma mulher foi eleita vereadora em mais de 100 cidades de São Paulo, é isso mesmo? É isso mesmo, Lívia. Ainda com base nos dados do Tribunal Regional Eleitoral, a gente tem esses dados de que também a representação feminina, quando a gente fala de cargos de vereadores, também foi muito baixa. Então, são 101 cidades que não elegeram nenhuma mulher. Entre as outras cidades, a gente conseguiu uma porcentagem, pegando todos os municípios, de 15,66% de mulheres eleitas. De acordo com dados do TRE, em 208 cidades foi eleita apenas uma vereadora e em outras 192 cidades apenas 2. Ou seja, uma conta que pega 501 municípios paulistas, 77% do total, a gente tem 645 municípios ao todo, no máximo essas cidades tiveram nenhuma vereadora, uma ou 2. Foi o número máximo que uma cidade conseguiu eleger de vereadoras mulheres de candidaturas femininas nas eleições de 2020, Lívia. Muito obrigada pelas informações, Beatriz Manfredini. Vamos lá para Brasília, ouvir o Zé Maria Trindade. Zé, e quando a gente leva esse cenário que a Bia destacou para a gente aqui no estado para o Congresso Nacional, ainda temos muito a avançar. Somos maioria da população brasileira, é bom ressaltar essa informação. Na Câmara, me corrija se esses dados tiveram alguma alteração, são 15% de mulheres e 13% de mulheres no Senado, muito aquém do que deveria. Daí as políticas afirmativas. Esse é um debate muito forte no Congresso Nacional. Inclusive, eu ouvi representantes da bancada feminina que são distribuídas ali em vários setores ideológicos, e a linha geral é de que esta falta de representatividade no Congresso Nacional está realmente ligada à falta de representatividade lá embaixo, na base da política, ou seja, na militância dos partidos políticos. Olha, Lívia, o mundo da política, apesar de ser um nome feminino, ele é muito masculino. A gente observa aqui até uma masculinização da mulher no parlamento. O jeito de vestir, o jeito de se portar, acaba se transformando num ambiente muito masculino. É normal, por exemplo, que a gente assista a reuniões aqui de líderes onde não tem nenhuma mulher,
houve um progresso obrigando a participação de uma mulher na mesa diretora, para se ter uma ideia. Mas mesmo a bancada feminina se divide quanto à possibilidade de uma cota, a exigência de uma representação mínima no Congresso Nacional de mulheres, né? Algumas mulheres são contra e dizem que é preciso primeiro sanear a base, ou seja, a militância nos partidos políticos. Foi criada a cota de investimentos. A reclamação é de que, olha, nós somos candidatas, mas os dirigentes de partidos políticos são homens e levam o dinheiro para os homens. A cota feminina criou um laranjal, mulheres que são candidatas, mas que não têm votos e transferem o dinheiro para os homens, né? E assim por diante. Então a gente vê que isso é uma cultura e é mesmo como você disse, é com tempo, com raciocínio, mas principalmente com militância na base e participação nas atividades partidárias. Quem sabe no futuro, né?